Boa noite, amada igreja, paz do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus, que alegria estarmos aqui essa noite, como igreja, para adorar e glorificar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Nosso Senhor e Salvador Jesus. A Ele toda honra, toda glória e todo louvor, querido. E é com grande temor e tremor que eu estou aqui, para trazer a palavra do Senhor. Viu, amados? E o pastor me colocou mais uma vez nessa responsabilidade, de estar aqui. E o Senhor já havia muito tempo ministrando ao meu coração uma palavra. E eu fiquei aguardando o tempo em que Ele ia realmente me liberar para trazer essa palavra à igreja essa noite, E com certeza essa é a oportunidade que o Senhor está me dando, tá certo? De trazer para vocês uma palavra, que o Senhor também falou muito ao meu coração, essa palavra, ministrou muito ao meu coração. Eu creio que também o Senhor vai falar com você. E que eu peço a cada um que fiquem com os olhos bem abertos, ouvidos bem aguçados e o coração também, querido, como um terreno, preparado para receber a palavra do Senhor, viu? Certo? Que Deus vai falar com você. Eu creio nisso, tá? Que você receba da parte do Senhor. Então, eu quero pedir aos amados que abram aí a sua Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 18. Jeremias, no Antigo Testamento, capítulo 18. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 6. Vamos ficar de pé em reverência à palavra do Senhor. E só antes, avisando, a gente não vai ter a salinha hoje das crianças, tá bem? Série especial hoje, não vamos ter a salinha das crianças e provavelmente no próximo domingo também não, já devido realmente a questão já de final de ano e tudo, tá? A gente também vai estar se organizando para as lições das crianças também, ok? Então vamos lá. Amém? Acharam? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro, e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos. E ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra: ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor: como o barro nas mãos do oleiro, assim são vocês, mas nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Vamos orar mais uma vez? Feche os seus olhos. Pai querido e santo, Pai, eu venho apresentar a Ti a minha vida, Senhor. Diante, Pai querido, da Tua palavra, diante, Senhor, de mais uma vez esse desafio de trazer aqui a palavra do Senhor, Pai. A Tua palavra ela já está preparada, mas eu oro para que o Senhor esteja preparando o vaso e usando o vaso para que eu seja um canal de bênção nas Tuas mãos. E essa noite seja transmitida as palavras que o Teu Espírito vai colocar na minha boca, Senhor, e falar à Tua igreja. E que a Tua igreja, Senhor, receba e ouça aquilo que o Espírito diz à igreja nesse tempo. Senhor, abre os nossos ouvidos, toca agora em nome de Jesus na nossa mente, nos nossos ouvidos, Senhor, em todos os nossos sentidos e no nosso coração, Pai. Tira toda resistência e toda dureza, mas que o Teu Espírito Santo tenha liberdade hoje, agora, Senhor, Pai, de
tocar a nossa vida e de nos moldar, de nos transformar conforme a tua palavra e a tua vontade, Senhor. Eis-me aqui, Jesus. Eu já te louvo e te agradeço. Amém. Em nome de Jesus, amém. Amém. Eu quero só pedir que desligue esse ventilador, por favor. Amém, queridos. Aqui no livro de Jeremias, né? Tá certo? No capítulo 18, e essa mensagem, como título, diz o seguinte: vaso nas mãos do oleiro. Tá? Vasos nas mãos do oleiro. Quem era Jeremias? Jeremias era um profeta. Um profeta escolhido pelo Senhor para exercer a sua profissão profética durante o período conturbado que viveu Judá, quando foi invadido pelos babilônios. Então Jeremias, ele exerceu a sua missão profética nesse período, para com o povo de Deus, que estava totalmente em desobediência e em rebeldia contra o Senhor. E o Senhor usou Jeremias para alertar o povo e para avisar o povo, para que o povo se voltasse para o Senhor, para que se arrependesse dos seus pecados. E o povo estava ali resistente e não quis dar ouvido à palavra de Jeremias. Jeremias sofreu muito naquela época, porque muitos achavam que as suas profecias eram muito pessimistas. Tá? E eles rejeitaram esse profeta que foi enviado por Deus naquele tempo. Queridos, eu quero dizer para vocês, já liberando uma palavra aqui, que também nos dias de hoje tem muitas pessoas rejeitando os profetas que Deus levantou nesse tempo para falar a verdade da palavra de Deus, para confrontar contra o pecado do povo. Sabe o que é que o povo queria? Profeta, né? Que chega ali no altar e começa a profetizar para todo mundo, massageando o ego das pessoas, apenas com mensagens adocicadas, com mensagens mais diluídas, né? Mensagens que não tem nada de profundidade bíblica da palavra do Senhor, mas uma mensagem apenas para massagear o ego das pessoas. São mensagens de autoajuda, mensagens que vão apenas ali exaltar a própria pessoa, mas não o Senhor, não o que Deus está fazendo, o que Deus está realizando no nosso meio. Então, querido, eu quero lhe dizer uma coisa, tá? O profeta que Deus levanta, muitas vezes você pode até não gostar desse profeta, né? Mas foi esse que Deus levantou para declarar a palavra que o Senhor tem para liberar sobre a tua vida, para que haja o quê? Conserto, transformação, mudança. Mas o que tem acontecido? As pessoas têm rejeitado, assim como rejeitaram Jeremias naquele tempo. E por conta disso, sabe o que é que eles fizeram? Por rejeitar Jeremias, eles lançaram Jeremias numa cisterna. Eles deixaram Jeremias afundado numa lama por muitos dias, ali dentro daquela cisterna. Jeremias passou por muitas dificuldades, muitos sofrimentos, muitas lutas, mas o Senhor nunca se apartou dele. O Senhor nunca o abandonou. O Senhor continuou usando Jeremias, assim como ele quer e quis usá-lo. Por isso, querido, Deus quer te usar dessa forma mesmo, tá certo? Então não deixa ninguém, né, querer te moldar, querer te fazer do jeito que muitas vezes é a nossa vontade. Não, é a vontade do Senhor em primeiro lugar. Amém? Então, não rejeite aqueles que o Senhor levanta na tua vida. Tá certo? Não estava aqui na minha introdução esse início, mas realmente aqui esse momento em que o Senhor, né, ele dirige uma palavra para Jeremias, tá certo? Dizendo a Jeremias: vai à casa do oleiro. Queridos, o que é a casa do oleiro? O Senhor deu essa palavra, essa direção a Jeremias, dizendo: vá à casa do oleiro.
olaria, onde se fabricava vasos de barro. Eu estava até procurando um vasinho que a gente geralmente usa ali na ceia, eu não encontrei ele ali, para me colocar aqui para vocês, né, verem realmente ao vivo e a cores aqui, né, um vasinho de barro. Mas vocês sabem o que é um vaso de barro, né, queridos? Bem? Mas o oleiro, tá certo? O Senhor deu essa ordem a Jeremias: vá à casa do oleiro. E Jeremias foi à casa do oleiro, porque o Senhor disse que lá o Senhor, ele iria ouvir uma mensagem da parte do Senhor. Era ali que Deus ia falar com Jeremias. Mas antes, ele teve toda uma visão de tudo que estava acontecendo dentro daquela olaria. Ele começou a observar aqui no verso 3. Então, fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos. O que foi que Jeremias viu? Ele viu o oleiro, tá? E o oleiro aqui, querido, está representado aqui, próprio Deus, tá certo? É o próprio Deus. E quem é o barro, o vaso de barro? Quem? Somos nós, eu e você, tá? Então, Jeremias, ele viu ali o oleiro trabalhando, tá certo? E enquanto aquele barro estava nas mãos do oleiro sendo formado, o que ele viu? Que aquele vaso de barro se estragou nas mãos do oleiro. Então, eu trago aqui para vocês uma palavra, que quando o vaso aparece, por que o vaso se estragou? Por que será que aquele vaso que estava nas mãos do oleiro, enquanto estava sendo formado, já que o oleiro, ele estava ali na fábrica, na olaria, e ele também tinha, né, todas as ferramentas, a roda, onde coloca ali o vaso, né, ele começa a movimentar para trabalhar, ele tinha todos os instrumentos, ele tinha todo o material para ser usado, para começar a formar o barro, o vaso de barro. E como que aquele vaso de barro, já que ele sendo um oleiro profissional, se estragou na mão dele? Querido, aquele vaso de barro se estragou nas mãos do oleiro, porque naquele vaso começou a aparecer algumas rachaduras que impediram o processo de moldagem, de transformação daquele vaso, o processo final daquele vaso, as rachaduras. Eu quero dizer para você, querido, que essas rachaduras, tá, que impedem do oleiro formar o que se estragou nas mãos do oleiro, aquele vaso, né, e essas rachaduras são exatamente, querido, as falhas de caráter na nossa vida. São as impurezas que existem na nossa vida. São áreas de pecados que ainda não foram tratadas na nossa vida. Então o oleiro não tinha como dar continuidade àquela obra, porque o vaso se estragou nas suas mãos. E o interessante, querido, aqui, né, essas rachaduras, quando ele fazia, ele observou essas rachaduras, e ele logo teve que, né, ela se estragou, aquele vaso se estragou nas suas mãos, tá? Mas ele pegou aquele vaso novamente, aquele barro, né, que estava ali para refazer aquele vaso. Mas nesse processo ainda da questão das rachaduras, querido, que eu quero dizer para você, tratando aqui a minha vida e a sua vida, trazendo para o lado pessoal, tá bem? Eu e você somos os vasos de barro, tá certo? Então pense aí, o oleiro está moldando você, está moldando a minha vida, está moldando a sua vida. Nós estamos nas mãos do oleiro, e ele começa ali a moldar. Ele vai dar toda a forma que ele quer, tá certo? Ele vai fazer o vaso do jeito como ele quer fazer, tá? A gente não vê, né? O oleiro faz vários tipos de vaso. Tem um vaso mais comprido, tem um mais fininho, tem um mais larguinho, mais redondinho, né? Tem de várias formas, de vários formatos. Ele é que vai dar a forma àquele vaso.
Mas naquele momento do processo, aquele vaso se encontrou rachado. E por que será que aquele vaso estava rachado? E ele não podia mais dar continuidade em como fazer o vaso. Sabe por quê? Se ele continuasse fazendo o vaso, ele ia perder o seu valor. Ele não ia mais conseguir vender aquele vaso por um valor original, de como realmente o vaso ele é formado com perfeição. Então ele teria que voltar novamente a refazer. E naquele momento, querido, o vaso se estragou nas mãos do oleiro. Eu quero dizer para você, trazendo como eu falei para o lado pessoal, como que está a sua vida com Deus? Como estão os seus relacionamentos com seus irmãos? Existe alguma rachadura? Existe algo que precisa ser refeito? Porque o oleiro, ele não volta para remendar ou para apenas... Ele poderia fazer isso, pegar ali um pedacinho de barro e tampar. Mas isso, querido, é como muitos dizem, né, até o ditado, não adianta você querer tapar o sol com a peneira, não é verdade? Não adianta querer a gente colocar remendo, né, novo em pano velho. Não adianta, querido. Ou remendo velho em pano novo, tá certo? Em odre novo. Não adianta nós fazermos isso. Por quê? Porque vai se tornar maior o rasgo. Vai se tornar maior, vai ser mais visível e aparente aquilo que está, aquelas rachaduras. Então Deus quer tratar essas rachaduras na tua vida. Então aquele oleiro, né, ele pega esse vaso, aqui no verso 4 ele diz: mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos. Ela se estragou por causa das rachaduras que começaram a aparecer naquele vaso. E qual é a rachadura na tua vida que impede o oleiro de completar a obra aqui? Qual é a rachadura que existe na tua vida que o oleiro não está conseguindo dar continuidade ao processo de trabalhar o vaso e de finalizá-lo e deixá-lo um vaso realmente totalmente novo, um vaso totalmente ali original? O que é que está impedindo na tua vida de você realmente ser um vaso que Deus quer usar nas mãos dele? Quais são as rachaduras que existem na tua vida? Comece a pensar aí em algo que realmente você precisa. Enquanto eu vou estimulando isso no seu coração, querido, na sua mente, que não fixa na sua mente, mas no seu coração, quando você vai refletir, e nós vamos aqui pensando e refletindo sobre isso, que você possa estar colocando diante do Senhor. E faça algo bem mais prático. Dê nome. A gente dá nome ao pecado. A gente não fica generalizando as coisas. Senhor, me perdoe pelos meus pecados. Não, não faça isso. Diga: Senhor, me perdoe, porque eu magoei o meu irmão. Senhor, me perdoe, porque eu fui tão ríspida para com meu irmão. Me perdoe, Senhor, porque eu não tenho te obedecido na tua palavra. Me perdoe por essa área na minha vida, no qual, dentro da minha casa, eu não tenho sido exemplo. Na minha vizinhança, eu não tenho sido referencial. Eu tenho dado mau testemunho. Eu tenho falado palavrão, Senhor. É essa rachadura que existe na tua vida? Amados, muitas vezes nós tratamos o pecado como algo banal. Os pecados pequenos, que a gente considera assim. Mas Deus não. Na balança de Deus, tudo tem a mesma medida. O nosso Deus é justo. Então, não existe pecado pequeno ou pecado grande diante de Deus. Tudo é pecado. Tá? Então, trate no seu coração aquilo que impede do oleiro trabalhar a sua vida. Você é uma pessoa negativa?
Você é uma pessoa rixosa? Você é uma pessoa que não se submete à sua liderança? Queridos, que nós venhamos refletir sobre isso e ter muito cuidado, porque o inimigo também ele age para colocar essas sementes do mal no nosso coração, mas o Senhor está aqui para moldar você. O oleiro está aqui essa noite para moldar o vaso. Agora o vaso tem que estar submisso à vontade do oleiro, para que ele faça tudo conforme a vontade dele, não é a minha vontade. E esse vaso se estragou. Querido, quando nós resistimos à ação do oleiro, quando nós nos encontramos resistentes, será que o oleiro consegue trabalhar em um barro duro? Vocês me digam aí. Jamais. Ele não vai moldar nada no barro duro. Existe todo um processo. Ele vai pegar aquele barro amolecido, que ele coloca vários dias dentro de uma água para amolecer. E depois ele pega e coloca na roda. Ele vai amassar aquele vaso. Antes de colocar na roda, ele vai amassar aquele vaso para depois moldar. Deus não trabalha com ninguém que tem um coração duro. O Espírito Santo não vai moldar aqueles que são resistentes ao trabalhar dele. Não tem como Deus fazer um vaso novo. Os que são duros de coração, de dura serviço, ó comunidade de Israel, é assim que eu vou fazer com vocês. Vocês serão nas minhas mãos como vaso. E é assim que eu vou fazer com vocês, se vocês não derem ouvido à minha voz. Mas aquele povo insistia em se encontrar resistente e não se arrependeram dos seus pecados. Sabe o que foi que Deus fez? Enviou uma nação, a Babilônia, para poder destruir aquele povo. Eles foram para o exílio 70 anos. Querido, mas eu quero lhe dizer que o nosso Deus, Ele não é um Deus de um coração mau, de um coração que quer, que se irá e se vingar das pessoas, não. Deus, Ele deu oportunidade. Ele levantou um profeta. Foi falado várias vezes, que ele foi anos alertando o povo sobre isso. Mas o povo continuava no mesmo caminho, na mesma dureza de coração, e não mudava de vida. E continuando aqui, no verso 4, mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos, e ele o refez. Olha que maravilhoso o nosso Deus, querido. Esse oleiro, ele não descartou aquele vaso. Ele não jogou no lixo, apesar que também na olaria existe um lixão, aonde é colocado aquelas partes que não se usam mais. Mas ele não jogou no lixo. Ele não descartou. Ele foi lá. Nós vamos ver aqui os processos que vai acontecer, tá certo? Com esse vaso. Ele o refez. Ele pegou aquele vaso novamente. Mas para isso, o que foi que ele teve que fazer? Ele teve que ir lá molhar aquele vaso de novo, para poder trabalhar e moldar novamente aquele vaso. Porque não dá, querido, para trabalhar com vaso duro, com o barro endurecido. Ele não é moldável. Então o oleiro começou a trabalhar aquele vaso, moldando da forma como realmente ele queria, que era da vontade dele. E muitas vezes o que impede esse moldar, esse trabalhar de Deus na nossa vida, é o orgulho. Não, eu não quero que ninguém se meta na minha vida. Eu estou na igreja, mas eu não preciso que ninguém me discipule. Eu não quero que ninguém vá na minha casa, eu não quero que ninguém
me controlando. Eu não quero que ninguém me diga aonde é a direita, aonde é a esquerda. Eu sei me conduzir muito bem. Infelizmente, querido, eu quero dizer para você que enquanto você se encontrar resistente ao agir de Deus na sua vida, Deus não vai te fazer um vaso limpo. Deus não usa um vaso duro, resistente. Deus, Ele trabalha com os corações ensináveis. Deus trabalha com o coração disposto a obedecer ao Senhor e dizer: Senhor, eis-me aqui, faz da minha vida como o Senhor quiser. Querido, o melhor lugar para se estar é nas mãos do oleiro. E por que você resiste tanto ao trabalhar de Deus? Você não entende que Deus vai usar as pessoas para te moldar? Querido, eu passei 11 anos dentro de uma igreja, morando dentro de uma igreja. Eu fui moldada pelo Senhor naquele lugar. E aconteceu um processo na minha vida que, se eu não entrasse, não estivesse realmente na roda, no centro da vontade do Senhor, Deus não ia me fazer um vaso novo e hoje eu não estaria aqui. E essa situação que aconteceu comigo, lá na igreja, eu posso testemunhar para os amados, que Deus permitiu acontecer 2 vezes, porque Deus estava me dando mais uma chance. É porque na primeira vez eu estava sendo resistente e orgulhosa. Eu não estava permitindo Deus trabalhar. E quanto mais me diziam: é esse caminho, vou por ali, eu vou por aqui. Vão te discipular. Eu não vou abrir minhas portas da minha casa, não. Eu estava sendo resistente, arrogante. E aí Deus foi trabalhando isso na minha vida e colocou pessoas difíceis para me tratar. Porque eu cuidei de 2 jovens que eram dependentes químicos. E que o pastor disse: Denise, elas vão ser a sua responsabilidade. E você vai estar cuidando delas, ensinando a elas a lavar uma louça, a cuidar da limpeza. Por quê? Porque elas não tinham isso, elas não sabiam. E o Senhor, o pastor me colocou nessa responsabilidade. Com a primeira pessoa aí que eu fui colocada para poder cuidar, nós tivemos muitas dificuldades de relacionamento. Porque essas pessoas também dependentes de química, não justificando a minha pessoa em algumas situações, né, meus comportamentos, mas ela também estava num tratamento, né, num processo de transformação. E quando eu falava: filho, faça assim, ela resistia também, ela não me obedecia. E muitas vezes eu dizia: pastor, é muito difícil, não dá para poder lidar com essa pessoa, não, é muito difícil. Mas deixa, sabe, queridos, uma coisa? Deus colocou ela para tratar a minha vida, a mim mesma, porque ela também era difícil. Você entende? É assim que Deus faz. E aí, eu posso dizer que eu fui reprovada com relação ao meu tratamento com essa primeira pessoa. Porque em algum momento eu não queria, eu resistia. Mas no final, essa pessoa, nós não concluímos, não tivemos o nosso relacionamento ruim. Não foi uma coisa assim: tu vai para a esquerda e eu vou para a direita. Não foi isso. Nós, aqui meu esposo de prova, né? Somos muito bem assim no nosso relacionamento. A gente tem até contato até hoje, né? Nós conversamos e tudo, tá certo? Então, graças a Deus, eu não tive nenhuma dificuldade com essa pessoa e a vida dela foi transformada. Ela construiu família, ela se casou, ela tem uma profissão, ela é uma pessoa super inteligente e gosto muito dessa pessoa. E aí, na segunda oportunidade, o Senhor me trouxe uma outra dependente química para morar vizinha minha casa, lá dentro da igreja. Está aqui, essa família é responsabilidade de vocês e vocês vão cuidar dela.
Aí essa pessoa que hoje, infelizmente, com muita tristeza e muito pesado no coração, porque ela se afastou dos caminhos do Senhor e voltou para o mundo, a vida dela foi tirada. Infelizmente. Né? E aí, queridos, ela tinha uma filhinha, e o pastor acolheu essa família, ela, o esposo dela e a filhinha. Eles eram andarilhos, tinham o costume de comer comida do lixo, né? Eles não tinham aquela vida realmente ali, o costume de ter tudo direitinho, limpinho, né? Zero e tudo. Então, nós fomos levantados para ajudar essa família. E aí, nessa oportunidade, tá? Eu que levava a bebezinha dela para a creche, porque ela não saía da igreja, eles não tinham ordem para sair, não podia ter contato lá fora, tá? Nós fazíamos quase que no mesmo sistema de uma casa de recuperação, e é isso mesmo, tá certo? Eles tinham a alimentação, o pastor dava a alimentação, a dormida, tudo. Eles receberam todos os móveis, né? Os irmãos doaram para poder mobiliar uma sala de aula que tinha na igreja para eles poderem morar. E nós começamos a cuidar deles. E ela foi para onde? Cuidar da cozinha da igreja. Quem ficou responsável por ela? Eu. E aí, mais uma oportunidade. Eu ia lidar com a pessoa. Querida, eu quero dizer para você, é difícil relacionamentos. Seja onde for, em casa mesmo, seja com seu marido, com o filho, no seu trabalho, com o patrão, né? Seja onde for, não é fácil os relacionamentos, tá? Mas por que a gente diz que não é fácil? Porque a gente está lidando com pessoas que são diferentes da gente, que pensam diferente, que têm opinião diferente, que têm gosto diferente, tá certo? Mas, amados, quando o amor de Deus prevalece e a gente tem um coração disposto ali a obedecer, a servir, a amar, a gente vai abrir o coração e deixar Deus trabalhar. E Deus faz isso, porque tudo que depender de nós tem de paz com todos. É isso que a palavra do Senhor diz. Então eu comecei ali a ter esse relacionamento com essa menina, nesse sentido de acompanhar dentro da cozinha. Ela ficou responsável para lavar a louça, mas ela não sabia na questão de lavar a louça, ela não sabia que tinha zelo, quebrava as coisas. E às vezes o Senhor me dá graça, me dá paciência. Eu já começava o dia orando, Senhor, quando eu for entrar naquela cozinha, meu Deus, já abençoa, Pai, toma essa vida, toma essa família, toma a minha vida também, né? Queridos, porque a gente tem que também autodominar, para não deixar prevalecer o quê? A nossa carne, tá certo? Se aborrecer, se enraivecer, e vai, né? E aí acabar criando contenda, inimizade. Querido, tudo que depender de nós tem de paz com todos. E mais para a glória de Deus, aquilo que a Micaela, né, que é o nome dessa jovem, ela aprendeu comigo, eu tive a oportunidade de ensiná-la. Ela lavava o banheiro, ela lavava a louça. Eu e meu esposo, nós cuidamos dessa família, nós acolhemos essa família, nós amamos essa família. E quando eu soube da notícia que mataram ela, eu fiquei muito triste aqui em casa, né? Eu fiquei realmente, assim, abalada mesmo, né, com isso. Então, querido, nesse processo, Deus moldou a minha vida. Deus moldou a minha vida, era a permissão de Deus para moldar a minha vida. E Deus molda a nossa vida, querido. É dessa forma, tá certo? Aí eu vou explicar para vocês aqui alguns processos, tá bem? Mas antes, ainda falando da questão da rachadura, que eu trouxe aqui um exemplo, tá? Na Roma Antiga, tá? Os artistas, vocês veem que na Roma Antiga eles usavam muito de esculturas, não é verdade? Então, quando as pessoas iam comprar aquelas esculturas, elas se iludiam com algumas esculturas que estavam ali expostas, né? E algumas que tinham a rachadura, sabe o que eles faziam? Eles pegavam cera para tampar a rachadura. Aí eles compravam e levavam para casa. Mas muitas vezes, com o sol, a chuva, aquela cera começava a derreter, né? Ela começava a derreter e as rachaduras apareciam novamente. É tanto que se originou a palavra sincera, ou seja, sem cera, e ficou a palavra sincero. Então, queridos, seja sincero, seja verdadeiro, seja sincera. Não tape as tuas rachaduras, não.
Deixa o oleiro te moldar. Deixa o oleiro trabalhar na tua vida. Deixa ele te refazer. Ele quer te fazer um vaso novo. Deus não usa vaso velho, vaso rachado. Mas eu também quero te dizer que Deus não rejeita, Deus não descarta, Deus não joga fora. Ele quer te moldar, Ele quer te refazer. Refazer a tua vida, refazer o teu coração. Deus é o oleiro e é Ele que vai dar forma e propósito à sua vida. Então não seja resistente ao trabalhar de Deus. Não seja resistente ao trabalhar de Deus. Assim como o oleiro, ele trabalha com o barro, né? E ele dá forma e propósito àquele barro, né, para se tornar um vaso. Deus vai trabalhar na tua vida para dar forma e propósito à sua vida. Então deixa Deus trabalhar como Ele quer. E sabe quais são os processos para que Deus venha fazer de nós um vaso novo? Querido, não é porque o ano está terminando, porque a gente já vai entrar um novo ano. Não, agora as coisas têm que mudar na minha vida, tem que mudar na minha casa. Não adianta mudar o estereótipo, não adianta mudar o externo, não adianta mudar o visual, uma roupa nova, se tu vai entrar com a velha vida no próximo ano. Não adianta. Você apenas coloca uma maquiagem, uma cera sobre você, sobre essa escultura, e ela vai continuar uma escultura sem valor, um vaso sem valor, com rachaduras. Deus não quer te usar dessa forma, querido. Deus tem uma obra muito maior na tua vida, que você nem sabe o que Ele quer fazer na tua vida. Mas aí vem os processos, e eu vou falar de 3 processos para que Deus... Você quer ser um vaso novo? Agora minha pergunta é: você quer ser um vaso novo? Nas mãos do oleiro? Amém? Então agora eu vou falar dos processos para que Deus faça de você esse vaso novo. Primeiro, para que você seja um vaso novo, o barro precisa ser amolecido. O barro precisa ser amolecido. Deixa de ser resistente, deixa de ser cabeça dura, deixa de ser teimoso. O pastor está aqui te ensinando, está te dando orientação, faz assim, porque ele tem direção e palavra de Deus. É um homem, um profeta, um Jeremias usado pelo Senhor, mas tu tem rejeitado e não tem aceitado a palavra que Deus tem colocado para ti. Para Deus fazer você um vaso novo, Ele vai precisar amolecer esse barro. E sabe o que é que Ele vai ter que usar para amolecer o barro? Água. E a água simboliza o Espírito Santo. Porque o oleiro, ele trabalha em conjunto com o Espírito Santo, querido. Porque é o Espírito Santo que nos molda e nos transforma para que nós tenhamos o caráter de Cristo. O caráter transformado e moldado. Jacó, ele passou por esses processos. Ele era um usurpador, enganador, trapaceiro. Mas ele teve que passar por um processo doloroso. E o nome dele foi mudado. Sabe onde foi que ele passou por um processo? Quando ele estava ali lutando com Deus, lá no vale de Jaboque. Ele começou a ter uma luta com Deus. E a sua vida foi transformada, o seu nome foi mudado. Ele não foi mais o mesmo. O seu nome agora era Israel. E ele fazia parte dos patriarcas, da descendência daquele povo, Abraão, Isaac, Israel. Em qual geração teu nome vai ser levantado, querido? Ou você vai esperar que as gerações passem, e você não vai ter o seu nome levantado pelo Senhor? O Senhor quer te dar uma vida nova. O Senhor quer te dar um nome novo. O Senhor quer te dar veste nova. O Senhor quer te fazer um vaso novo. Glória a Deus, aleluia.
E é com a água que ele vai amolecer aquele barro. Para você e eu sermos moldados, precisamos ser amolecidos com essa água. Deixa o Espírito Santo trabalhar. Pede ao Espírito Santo, vem aqui. Eu não quero mais ser resistente. Eu não quero mais resistir ao teu agir. Olhe, quando nós resistimos aos aguilhões do Senhor, aí a mão de Deus vai pesar. E assim que aconteceu com Paulo também, que era Saulo. Antes era Saulo, mas ele teve encontro com Deus. E a sua vida foi transformada. Ele viu ali a glória do Senhor. E a sua vida não foi mais a mesma. Ele foi tocado pelo poder de Deus, do Espírito Santo. E ele disse: eu não quero mais essa vida. Ele era um perseguidor. E de perseguidor ele passou a ser um pregador, um apóstolo, alguém que estava ali trabalhando para a obra do Senhor. O que é que tu quer ser? É um vaso. E na verdade você nem escolhe. É o oleiro que vai te moldar, conforme a vontade dele. Mas você também precisa deixar o oleiro trabalhar. E eu lembro aqui, nesse segundo ponto, também, nesse processo, o barro precisa passar pela prensa, que é coisa que ninguém quer. Nós precisamos passar pela prensa para sermos moldados. Ele foi amolecido, mas não basta só água. Agora ele vai ter que botar as mãos naquele barro e começar a amassar. Vai haver ali, querido, uma prensa naquele material, naquele barro. E aí, o resultado final, mesmo que seja doloroso esse processo, mas o resultado final é extraordinário. E eu lembro uma vez que eu e minha mãe e outro grupo de pessoas, nós participamos de uma dinâmica em que cada um recebia um pedaço de argila, de barro. E a gente poderia moldar o que nós quiséssemos moldar. E quando terminava, que ela dava um tempo, a pessoa dava um tempo para a gente poder fazer alguma coisa com aquela argila. E aí quando terminava, ela perguntava o que a gente viu, percebeu, quando a gente estava formando aquele barro, o que a gente percebeu que nos chamou a atenção. E cada um falou, na sua oportunidade, e eu achei interessante. A minha mãe estava aqui do meu lado, e ela colocou um ponto, ela falou, teve uma vez dela, e ela falou: o que eu percebi é que quando eu estava trabalhando esse barro, eu tive que colocar muita força nas minhas mãos. Eu tive que apertar com muita força, porque o barro, ele estava ainda muito duro. Então eu achei interessante isso. Enquanto eu estava, o Senhor estava ministrando ao meu coração essa palavra, eu me lembrei dessa dinâmica que nós participamos. Tá, queridos? Então eu quero lhe dizer: o Senhor vai te apertar. E você vai passar por uma prensa. O Senhor vai ter que te amolecer. E muitas vezes nós não entendemos como é que Deus vai trabalhar a nossa vida para poder nos tratar. A gente diz assim: aquele fulano ali, se ele não vem pelo amor, ele vai vir pela dor. A gente aponta os de fora, mas tem tantos aqui dentro da igreja que ainda estão tão resistentes ao trabalhar de Deus, que Deus ainda não completou a obra. Então, queridos, deixa Deus amassar. Ele vai usar o sofrimento, a vida financeira. Deus vai permitir tocar em algumas áreas da tua vida, e tu não entende por que isso está acontecendo. É o diabo, é fulano, é ciclano. Teve um processo na minha vida com o meu esposo, que nós passamos por algo semelhante, e que ele teve essa experiência, e nós contamos isso como testemunho, de que realmente, enquanto a gente via as coisas, parece assim que estão presas, parece que não fluem, parece que não
Deus usou o pastor e falou: olha, enquanto tu estava lá fazendo o serviço e dizendo que era o diabo, era a mão de Deus sobre ti. Era a mão de Deus sobre ti. E aí, isso, querido, o processo do Senhor na nossa vida, nós não entendemos. Sabe o que acontece? O contrário, a gente reclama, a gente murmura. Ai, Deus, por que o Senhor está permitindo isso acontecer? Ai, a enfermidade. Ai, o salário não saiu, o pagamento, né? Tantas outras coisas que a gente começa a murmurar e reclamar por aquilo que está faltando. E acorda e presta atenção que Deus está falando, querido. Não tocar o irmão do lado, irmão, acorda. Vamos lá. Estamos já concluindo. Dorme não, vamos ficar aqui de olhos abertos. Amém? Já pertinho de finalizar, tá bem? No terceiro e último processo, para que você seja um vaso novo. O Senhor quer mudar a tua história, querido. O Senhor quer mudar a tua vida. O último processo, depois que o oleiro já molhou o barro, já amassou, já colocou os dedos, já pensou que ele estava, agora ele formou o vaso, já está lá todo bonitinho, agora ele vai ter que levar para a fornalha. Para concluir o processo, ele vai ter que te levar para o fogo. Eita, amados, aí a parte final, muitos desistem. Já disse: Senhor, não aguento. Para no meu caminho, abandona Deus. Já está negando ao Senhor. Não, eu não sou mais crente não, eu vou para o carnaval, né? Já abandona Deus por nada, se vendendo pelo prato de lentilha. Eu não preciso nem muito longe, não precisa ser nem um carnaval não, basta ser um final de ano. Muitos estão abandonando o Senhor, ainda não entenderam o propósito que Deus tem para suas vidas, ainda não entendeu o propósito que Deus te colocou nesse mundo. Você ainda não entendeu, você não é uma obra do acaso. Deus te colocou nesse mundo, Deus te colocou lá no teu emprego, Ele te tirou lá daquele lugar, te colocou naquele emprego, porque Ele tem um propósito na tua vida. Não é para tu ganhar dinheiro, para ter todo aquele, mesmo que seja para suprir as suas necessidades, mas mais do que isso, Deus tem um propósito muito maior. Porque as coisas de Deus, querido, não se resumem a este mundo, porque tudo aqui fica, é passageiro, mas é na eternidade. É na eternidade, querido. Aleluia. Você está entendendo? Glória a Deus. Eu acredito que tem muitos aqui, parece que já está sentindo a dor, né? Até ardendo fogo, né? Eita Jesus. Pai, mas é isso, queridos, o processo. O Senhor vai te levar para a fornalha. Aí é onde muitos, não, Senhor, quero não. O Senhor levou Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles estavam ali em uma festa em que o rei Nabucodonosor, naquela época, fez uma estátua gigante. E ele deu uma ordem que todos se prostrassem diante daquela estátua. Mas aqueles homens se mantiveram puros, intactos diante do Senhor. Eles disseram: jamais nós vamos se ajoelhar diante de imagens de escultura. Jamais nós vamos negar o nosso Deus, ainda que tenhamos que ir para a fornalha. E quando o rei Nabucodonosor ficou sabendo disso, prepara a fornalha. Eles vão para a fornalha. Ai, não quer se ajoelhar não? Ai, eles não vão se prostrar não diante da minha imagem? Pois pode aquecer a fornalha 7 vezes.
aqueceram mais ainda. Eles disseram: ainda que o Senhor não nos livre, nós não vamos negá-lo, nós não vamos abandoná-lo. Nós vamos nos manter fiel a esse Deus. Oh, queridos, quantos estão abandonando esse Deus? Quantos, diante de tanta multidão, aonde muitos estão aí festejando, celebrando, fazendo e acontecendo? Não, só um golinho de cerveja. Isso não vale nada não. É só um champanhezinho para a gente comemorar o ano novo. É só um pouquinho aqui, só uma piadinha mais. É só uma roupinha assim diferente, né, para poder aparecer nos status, nos stories. E aí vai, né? Queridos, infelizmente, quero dizer para você, muitos estão negando Jesus com as suas atitudes, com seus comportamentos, para estar na mesa dos escarnecedores, fazendo parte com eles daquilo que não é a vontade do Senhor. Deus já te tirou de lá, e Ele não quer que você volte para lá. O teu lugar é no centro, é na roda, é onde o oleiro trabalha, é onde o oleiro está moldando o vaso. Querido, Sadraque, Mesaque e Abednego foram colocados na fornalha, 7 vezes aquecidos. As roupas dele não foram queimadas, não pegaram fogo nem no cabelo, nada. Sabe por quê? Porque havia um quarto homem. Havia um quarto homem que o seu semblante era resplandecente. Aquele homem era homem glorioso, era um Deus poderoso que estava com eles. Eles não negaram esse Deus. E sabe o que aconteceu? Nabucodonosor olhou: mas meu Deus, eles não estão pegando fogo. Ainda tem um outro homem lá com eles. Tira eles de lá. E tiraram aqueles homens dali por vida. Querido, o propósito de Deus te colocar na fornalha não é para te matar, não. Não é para te destruir, não. É porque existe um propósito final de Deus nesse vaso. Ele quer te purificar. Glória a Deus, aleluia. Ele quer tirar as impurezas. Ele quer te limpar. Começa dentro. De dentro para fora. Ele vai fazer isso da tua vida. Mas ele precisa de fazer esse processo final. Ele vai te levar para o fogo. Ele vai te colocar na fornalha. E é ali, querido, que Deus vai te fazer um vaso útil e um vaso de um grande valor. Eu e você somos esse vaso nas mãos do oleiro. E Deus não quer usá-lo. E Deus quer nos usar para a sua obra. Mas Ele precisa completar essa obra. E deixa Deus fazer isso na tua vida, querido. Deus não faz um vaso segundo o seu querer, mas um vaso segundo o propósito e vontade dele. Até porque o vaso não diz como é que o moleiro tem que trabalhar. Ah, eu quero ser assim, eu quero ser assado, né? Ah, Senhor, não. Nessa parte aqui, não toca não, Senhor. Mas, querido, Deus quer tocar é completo. A obra tem que ser completa.
de um grande valor, um vaso útil nas mãos do Senhor, na obra do Senhor, para que Ele venha te usar. Sabe por que Ele não te usou ainda? Porque tu está resistente. Tu ainda está duro, um barro duro. Você resiste. Você não quer obedecer e se submeter aos processos de Deus. Queridos, se nós não tivéssemos obedecido ao processo do Senhor, Deus não estaria aqui usando a minha vida para trazer essa palavra para mim e para você, que ela também é dirigida a mim em primeiro lugar. Amém? Eu também sou esse vaso. Eu continuo nas mãos do oleiro, mas eu não quero sair não. Se Deus, Ele vai usar situações na nossa vida que Ele permite para nos tratar e nos moldar, que seja feita a vontade dele. Senhor, faça a tua vontade, não como eu quero, mas como tu queres. Amém. Jesus, quando estava já perto de ir para a cruz, que Ele fez uma oração lá no Getsemane, que Ele estava suando sangue, Ele disse: Senhor, passa de mim esse cálice. Senhor, passa de mim esse cálice. O próprio Jesus, querido, Ele passou pelos processos nas mãos de Deus. E Ele foi até o último estágio desse processo. E foi a cruz. E Ele disse: Senhor, passa de mim esse cálice, mas tão somente não seja feita a minha vontade, mas a tua. Querido, que eu e você essa noite estejamos dispostos a dizer ao Senhor: Senhor, que não seja feita a minha vontade, mas a tua, como o Senhor quer fazer na minha vida. Mas eu quero te dizer mais uma vez: Deus vai usar pessoas para tratar a tua vida, seja onde for. Você está aqui, se Deus te trouxe para cá, que Deus tem um propósito, Ele quer tratar a tua vida aqui. Aqui é a olaria de Deus. É aqui que Deus vai te colocar na roda e vai te fazer um vaso novo. Então se coloca no centro da vontade do Senhor e deixa Deus tratar. Deixa de ser ranzinza, deixa de ser murmurão, reclamão, né? Para com essas coisas. Deixa de ser resistente ao agir de Deus na tua vida. Começa a mudar as tuas atitudes, os teus comportamentos, e deixa o Senhor trabalhar. Se for para chorar, que chore. Se for para ir para ser prensada, que seja. Se for para ir para a fornalha, Senhor, faz de mim um vaso novo. Eu quero ser um vaso novo nas tuas mãos. Você, querido, o ano ainda não terminou e nós não precisamos também esperar o ano terminar para entrar um novo ano para dizer: Senhor, eu quero uma vida nova. Não precisamos. Hoje é a oportunidade. O Senhor está te dando de você tomar essa decisão de dizer: Senhor, eu quero ser um vaso novo.